Vem ganhar forma em nós, Senhor. Vem ganhar forma em nós, Senhor. Importa que você cresça, importa que você cresça. O teu amor está ganhando forma. Glória a Deus. Irmãos, glória ao Senhor. Eu queria que você tomasse seu lugar, pode se sentar em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que vamos cear na casa do Senhor, que nós vamos estar novamente na mesa do Senhor, novamente diante de Deus e diante dos irmãos, proclamar e declarar o quão nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas 9. Lucas 9. Nós estamos, novamente em uma série de mensagens. E a série de mensagens que nós estamos agora, meu irmão, fala sobre renúncia. Lucas 9, 57. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. E aconteceu que, indo pelo caminho, um lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: as raposas têm covios e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro que eu vá e enterre meu pai. Mas Jesus observou: deixe os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino dos céus. Amém? Vamos aqui também. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Então Jesus disse: ninguém que lança o pão a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Irmãos, é o seguinte, nós estamos falando sobre renúncia. E nós tivemos uma primeira ministração sobre renúncia, e nós vamos cada vez mais fundo, cada vez cavar mais fundo, para encontrar cada vez mais água limpa, para a gente entender cada vez mais do que o Senhor tem para nós. Existem alguns pontos importantes que precisam ser pontuados, e em nome de Jesus, creio que todos nós que vamos ministrar, nós ministraremos sobre renúncia verdadeiramente. Porque aquilo que nos faz um verdadeiro cristão, aquilo que me faz, irmão, e aquilo que te faz um verdadeiro cristão, é renúncia. Amém? Eu esqueci de perguntar, vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Amém? O que nos faz verdadeiros cristãos é renúncia. Não dá para servir a Cristo e continuar tendo os mesmos hábitos, as mesmas vidas que eu tinha, e as mesmas paixões, e as mesmas dificuldades que eu enfrentava anteriormente. Não dá para seguir a Cristo e continuar vivendo a mesma vida. Certo? Eu quero que você receba isso verdadeiramente no seu coração, e eu oro ao Senhor que você não ouça de você mesmo, mas que você ouça do Espírito. E também que eu não fale de mim mesmo, para que eu não possa ser, fale as minhas palavras. Mas eu quero que você verdadeiramente entenda que não dá para ser cristão fazendo o que eu fazia antes. Não dá para ser um homem casado. Amém? Cadê os homens casados? Não dá para ter a mesma vida que você tinha antes de ser casado, meu irmão. Não dá para você ter talvez as mesmas companhias, talvez os mesmos hobbies, talvez as mesmas coisas que você gastava o seu dinheiro, talvez os mesmos caminhos que você traçava. Não pode ser depois que você se casa. Depois que você assume que você terá um relacionamento, com a sua família, com a sua esposa, você tem que entender que a sua prioridade é a sua família. O primeiro ministério do homem é a família. O primeiro lugar que o homem deve ganhar para o Senhor é a família. O primeiro lugar que o homem deve construir uma proteção em volta é da família. Amém ou não amém? Então, se você imagina, se nós somos comparados com a noiva de Cristo, a igreja é comparada com uma noiva de Cristo. Não dá para a noiva de Cristo, e também para as mulheres da mesma forma, meu irmão. As mulheres também não dá para ter, às vezes, as mesmas amizades que tinham quando eram solteiras, frequentar os mesmos lugares que frequentava quando era solteira. Por quê? Existe uma vida de casado, e essa vida de casado precisa ser respeitada.
precisa ser seguido. Você tem a oportunidade, você tem o direito de não querer casar. Mas se casou, irmão, aguenta que agora é até que a morte separe. Amém? Então, quando você assume que você será um filho de Deus, quando você assume que você terá uma posição diante de Deus, quando você assume que você terá uma vida nova, uma novidade de vida a partir da conversão a Jesus, não dá para você continuar sendo o mesmo. Você me desculpe, se alguma fala não te agradar, você vai reclamar com o dono do livro, não comigo, mas não dá para a gente seguir a mesma vida que seguíamos antes. Ah, Júlio, mas eu não faço mal para ninguém. Tudo que eu fazia, por mais que não agrada a Deus. Irmão, se já tem esse mais, já está errado. Se não agrada a Deus, meu irmão, não deve nem pensar, não deveria nem passar pela sua cabeça fazer algo que não agrada a Deus. Mas vamos imaginar que tem coisas que não desagrada a Deus, mas também não agrada. Você vai perder seu tempo com coisas que não agradam a Deus? É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Não, você não tem tempo para perder com coisas que não desagradam a Deus, mas também não agrada. Perca seu tempo, gaste o seu tempo com as coisas que vai fazer com que o reino de Deus seja anunciado. Meu irmão, você vai só ouvir isso aqui na sua vida. Nós não temos aqui uma outra palavra para você a não ser renúncia da sua vida para que você seja um verdadeiro cristão. Não vou dizer para você que Deus vai mudar a sua vida e que vai deixar rios de coisas, rios de bênçãos. Ele tem poder para isso, mas não é esse o propósito. O propósito é a sua alma. O propósito é seu espírito estar alinhado com o Espírito de Deus, para que sua alma tenha um caminho direto para o reino dos céus. E quando nós amamos a Deus, e quando nós trazemos essa verdade para o nosso coração, quando isso é uma verdade que nos incomoda de uma forma tão grande, nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Nós renunciamos às nossas vontades, nós renunciamos às nossas paixões. Olha só, o que Jesus diz aqui, no 37, no 38. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo o seguinte, que quando você tem algo, quando você declara que no seu coração que você vai servir a Deus, você não tem um lugar fixo para você, meu irmão. Você não tem morada, você não tem, a não ser em Cristo, você não tem um lugar aonde você pode voltar se alguma coisa der errado. No reino dos céus você não tem a opção. No reino do céu nós não temos opção, até porque o reino dos céus não falha. Para dizer que se der errado, eu volto e volto. Não. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é perfeito em todos os quesitos, em todos os sentidos. O que não é perfeito é a minha decisão e a minha ação de servir a Deus com integridade. Isso pode, infelizmente, não ser perfeito. E aí parece que o reino dos céus não é perfeito, mas a culpa continua sendo do homem que é pecador, que é falho, que se não renunciar todas as suas paixões, não consegue servir a Deus com intensidade. E nós falamos aqui anteriormente sobre o custo do discipulado. Irmão, nós temos que entender que haverá um custo para seguir a Cristo. Haverá um custo, haverá uma renúncia que eu preciso fazer. E aí eu não sei qual que é a renúncia que você precisa fazer, meu irmão. Existem vários de nós aqui que a renúncia talvez seja um esporte, talvez seja um trabalho, talvez seja uma paixão, talvez seja um vício, talvez seja um desejo pecaminoso. Cada um de nós temos algo que precisamos lutar contra. Alguns dizem que são sementes de queda. Pastor José Rodrigues fala que cada um de nós existe uma semente de queda. Algo que se eu não vigiar constantemente, 24 horas por dia, de dia e de noite, como a Bíblia diz, me leva à queda. Paulo chamava de espinho na carne. Alguma coisa que lembrava para ele que ele era falho, que ele era pecador e que se ele não tivesse controle sobre a sua vida, poderia levar ele a pecar. Irmão, eu tenho certeza que você, porque eu tenho, você não é diferente de mim, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos uma semente de queda. Todos nós temos algo que precisamos renunciar todos os dias. Todos os santo dia. Você precisa olhar para a palavra de Deus, você precisa pegar a Bíblia, pegar a palavra de Deus e olhar para ela e falar: Senhor, é nessa área que eu preciso me arrepender de novo. Irmãos, arrependimento, ele é constante. Nós devemos arrepender constantemente, porque nós pecamos constantemente. Nós somos redimidos, nós temos um Redentor. Cristo é o Redentor único e suficiente. A morte na cruz dele foi suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Mas nós pecamos todos os dias. E todos os dias você deve renunciar a alguma coisa. Irmãos, e aí quando eu olho para a minha vida e vejo, olha, eu às vezes não estou renunciando como deveria renunciar. Você sabe.
Você sabe onde é que você deveria renunciar, que você não está renunciando. Meu irmão, e aí você pode passear por todas as áreas da sua vida. Alguns de nós temos muitas dificuldades. Por exemplo, Deus me cobrou esses dias, irmãos. Eu, graças a Deus, eu gasto muito do meu tempo, né, lendo a Bíblia, lendo alguns livros, ouço muitas mensagens de pregadores que a gente tem como referência quase que o dia todo. Mas o Senhor falou comigo que eu gasto muito tempo ainda vendo videozinhos que não agregam com nada. Sabe, quando você pega aqui o seu Reels do seu Instagram e você começa... E o Senhor falou comigo, olha, você está perdendo tempo demais com isso. Precisa renunciar. Precisa largar disso. E eu falei, Senhor, mas aparentemente não faz mal nenhum. Aí quando passa uma música, né, que às vezes aqueles videozinhos que não tem nada a ver, tem uma música bem aleatória, a gente passa rapidinho, não tá me comprometendo. Às vezes não está te comprometendo, não está te corrompendo. Mas se edifica em alguma coisa? Né, Deus falou comigo. E não me edifique em nada. Eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso, eu sei que não é fácil, mas eu me proponho, eu vou renunciar cada vez mais. E aí eu tenho aqui na minha Bíblia, eu tenho um celular, né, a Bíblia instalada aqui, toda vez que eu começo a ver um videozinho, eu caio na real, eu vou lá e abro a Bíblia e começo a ler a Bíblia. Começo a ler, aí eu gosto sempre de ler um capítulo ou o livro todo de uma vez, eu não consigo, né, ficar lendo picadinhos. Aí eu vou nos livros que são menores, que eu leio, que sei que eu vou ler ele inteiro. Mas renúncia, meu irmão. Às vezes a renúncia é um filme. Gente, lá em casa a gente via tanto filme, a gente maratonava séries. Não tem nada de errado ver filme, meu irmão, fique em paz. Né? Desde que não seja algo que vai te contaminar. Fique em paz. Não vai ver Lúcifer e torcer para o diabo, não, irmão. Pelo amor de Deus. Tem gente que vê a série Lúcifer e diz que torce para o diabo ainda lá. Não, da série é bonzinho. Misericórdia. Tome cuidado. Mas eu gastava muito tempo. A gente gostava de uma série que é muito grande, tem 14 temporadas. A gente via assim e gastava tempo. Mas nós precisamos renunciar. Às vezes é uma renúncia na nossa vida, lá na nossa TV. Às vezes é uma renúncia lá na nossa casa. Às vezes é uma renúncia que nós devemos fazer. E nós não estamos fazendo. E isso está impedindo você de aproveitar o seu tempo com Deus. Isso está impedindo você de viver uma verdade. Viver uma verdade no Senhor. E não é isso que o Senhor quer para você. E não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas às vezes, se nós não nos policiarmos, se nós não soubermos verdadeiramente onde colocar os nossos pés e as nossas mãos e ser mais forte, existe algo chamado domínio próprio, que às vezes a gente não tem. Se tivermos domínio próprio sobre a nossa vida, renunciamos muitas coisas. Mas quando nós não temos, quando a gente não aprende, né, quando a Bíblia o Senhor ainda não nos libertou totalmente através da sua palavra, às vezes a gente não tem domínio próprio sobre as coisas. E nós devemos ter. Precisamos muito. Olha só. Jesus disse, olha, no 59, o outro disse, Jesus disse, segue-me. E ele, porém, respondeu, permita primeiro ir sepultar os meus pais. Irmãos, parece que sepultar os pais é assim, nossa, infelizmente faleceu e eu vou lá e sepulto ele, é questão de um dia, né? Mas não é isso aqui que a Bíblia está dizendo aqui. Naquela cultura antiga, sepultar os pais era o seguinte, os meus pais ainda estão vivos. Quando eles morrerem, quando passar o tempo que eles morrerem e eles já não estiverem mais comigo, aí eu vou te seguir, Jesus. Não é porque o cara tinha perdido os pais, é porque a prioridade dele era simplesmente cuidar da casa, cuidar dos pais. Não tem nada de errado de cuidar dos pais, inclusive é nossa responsabilidade, temos que cuidar. Só que cuidar da nossa família, né, cuidar dos nossos parentelas, não é a prioridade é o reino dos céus. Aquele que não largar pai e mãe para trás, não é digno de ser chamado filho. Mas digno de ir até ele. É isso que a Bíblia diz. E outro diz, ó, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Jesus disse, olha, deixe que as coisas aconteçam, conforme precisa acontecer. Deixe que no futuro, quem estiver cuidando, quem estiver fazendo isso, quem não estiver me seguindo, deixe que eles façam isso. Né? Ele, porém, vai primeiro e prega o reino dos céus. Irmãos, cuide do reino de Deus, que todas as demais coisas que estão nas suas mãos, o Senhor vai cuidar. Todas as demais coisas serão prioridades de Deus, porque você priorizou o Senhor. Saiba que não há nada, irmãos, o seu emprego não é mais importante do que a presença de Deus. Sabe? Os seus dons, os seus talentos não é mais importante. A sua riqueza não é mais importante. A sua profissão, a sua carreira não é mais importante do que o reino dos céus, meu irmão. Não é, porque isso é passageiro, isso é momentâneo. Isso não vai te levar para a vida eterna. Isso não te dará um corpo glorificado. Isso não te dará a recompensa da vida eterna, que é servir a Deus em sua totalidade. Sabe, você tem sim que cuidar das coisas. Jesus disse que negocie.
Negocie até que ele venha, até que eu volte e negocie. Então Jesus não está dizendo que você deve abandonar todas as coisas, a não ser que seja o seu chamado específico de ser um tempo integral, de trabalhar como missionário tempo integral. Se for isso, glória a Deus, o Senhor te livrará de todas as outras coisas, meu irmão. Se esse for o propósito de Deus para a sua vida, todas as demais coisas o Senhor vai te livrar delas. Fique tranquilo. Mas procure buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Procure satisfazer a vontade de Deus ao invés da sua. Sabe, e assim, é um pedido que eu faço com o coração tão aberto. Por quê? Nós sabemos que Vazante precisa de Jesus. Nós sabemos que o povo de Vazante, não só o povo de Vazante, mas é nosso povo, gente. É a nossa casa, é a nossa família, é quem a gente mais ama. O povo de Vazante, a nossa família, precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E quem é que vai apresentar Cristo para a sua família, meu irmão? A não ser você. Não tem outro. O Senhor salvou você, assim como Deus colocou a rainha Esté lá na presença do rei Assuero, para um momento como este. A Bíblia diz isso. Será por acaso que não foi para um momento como esse, ou seja, no momento em que o povo de Deus, o povo de Israel estava sendo sentenciado à morte? Será que não foi para um tempo como esse que o Senhor colocou ela lá? Não, será que não foi para um tempo como este para salvar a sua vida, para salvar a sua família e todos aqueles que estão em volta? Foi para isso que o Senhor te chamou primeiro, meu irmão. Foi para isso que o Senhor te agraciou com a salvação. Foi por isso que Ele foi lá e te tirou do império das trevas, te colocou no reino de luz, para que você seja uma luz colocada sobre a mesa, para que possa clarear todos os caminhos de todos que estão em volta. Irmãos, essa passagem, falando em lamparinas, a passagem das 10 virgens. A passagem das 10 virgens. As 10 virgens era quem? Era a noiva. As 10 virgens estavam esperando o noivo. Não era não, dona Geni. As 10 virgens eram como se fossem as 10 daminhas da noiva. Eram as virgens que clareavam o caminho da noiva. Dona Geni, não era as 10 viúvas, não, era as 10. Se você for olhar direitinho, as 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 tolas, como diz a Bíblia, elas tinham que preparar o caminho da noiva. Certo? Quem que hoje prepara o caminho da noiva? Eu e você. Quem que hoje prepara o caminho para que a igreja do Senhor possa ter um encontro verdadeiro com Cristo? Eu e você. Mesmo sendo parte da igreja, da noiva, nós preparamos o caminho. A gente até brinca, nós somos amigos do noivo. A gente é amigo do noivo. A gente é as daminhas de honra lá que fica preparando o caminho para a noiva entrar. E tinha 5 delas que tinha a preocupação de manter o azeite. A preocupação de manter a unção. Irmãos, nós podemos estar, porque lá falavam que as duas, tanto as 5, as 5 virgens prudentes, quanto as 5 virgens tolas, todas elas dormiram. Interessante, né? Todas elas dormiram. Não foi umas que dormiram e as outras ficaram acordadas. Não, todas dormiram. Só que todas elas tinham, as 5 tinham preparado e as outras 5 não. As 5 importavam com a igreja, importavam com a noiva, segundo a parábola, importava com o caminho que deveria ser preparado e as outras não. E aí quando as outras apareceram, quando de repente o noivo chamou, preparou, 5 delas tinham, 5 delas se preparou e as outras queriam daquele mesmo unção. Irmãos, a gente não divide a unção. A unção de conquista, a unção de levar o evangelho a outras pessoas, a unção de preparar o caminho daqueles que ainda não conhecem, ele não é dividido. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua porção. Cada um recebeu e recebe a sua porção e cada um tem a condições e a oportunidade e o dever de cuidar para que não se cesse. Então você precisa renunciar. O que você precisa renunciar, meu irmão? Às vezes aquelas virgens gastaram o seu óleo com o quê? A gente não sabe, não é revelado. Talvez o Senhor quer que você faça uma busca mental, imagine alguma coisa. Porque se 5 tinha, 5 não tinha mais, uma vez, algum dia ela teve. E o que ela fez com esse óleo? E o que ela fez com esse azeite que estava lá? O que ela fez? Gastou com o quê? E com o que você tem gastado o seu tempo, o seu esforço, a sua vida, os seus dons, os seus recursos, a sua casa, o seu trabalho, com o que você tem gastado? Se não for para preparar o caminho. Irmão, quando você entende que você é filho de Deus, quando você entende que você é nascido para a honra e glória do nome dEle, você tem no seu coração que não há outra coisa para você fazer, não há outro caminho.
a não ser preparar o caminho para que o noivo possa receber a noiva. Se às vezes você não sabia disso, meu irmão, coloque isso no seu coração. Você foi chamado para ser um evangelizador. Você foi chamado para ser alguém que proclame as boas novas. Você foi chamado para ser alguém que renuncia às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Quantos de nós, queria que você, com alegria, quantos de nós temos certeza que nós somos chamados por Deus? Levante a mão. Somos chamados por Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, em 1 Reis. Vou colocar aqui também, 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Abri no lugar errado. Amém? 1 Reis 19. Cadê o Yuri? Yuri, um ratinho sumiu aí, ó. Amém? 1 Reis 19. Depois você leia o capítulo 19 todo, lá na sua casa, com mais tempo, para a gente não vai ler, para nós não gastarmos tanto tempo. Leia todo o capítulo 19, você vai ver que Elias tinha guerreado contra os profetas de Baal, tinha matado 400 profetas de Baal, tinha sido afugentado pela rainha Jezabel, e ele tinha escondido dentro de uma caverna, tinha falado para Deus, Deus, só sobrou eu, não tem mais ninguém, só eu que fiquei, o Senhor me desamparou. Deus falou para ele, não, engano seu, você não está desamparado e também não ficou só você, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então sai daí, avança, para de choramingar, vai para frente, avança na sua vida, porque ainda há muito o que fazer. Esse é o contexto do que está falando 19. E aí você lê lá o que aconteceu com ele depois de ter saído. Deus falou para ele sair porque ele ia ungir um sucessor. Deus falou, você vai, vou escolher alguém, vou te falar alguém, e você vai escolher esse alguém vai ser o enviado. Esse alguém vai ser escolhido por Deus, assim como eu e assim como você. 19. E partiu, pois, Elias dali e chegou até a ele, e achou Eliseu, o filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boia diante dele. E ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Vamos por partes. O que Elias estava fazendo? Elias estava saindo a encontrar alguém, qual o Senhor diria para ele, qual seria o próximo profeta, quem seria o enviado após ele. E ele encontrou Eliseu. E Eliseu estava fazendo o quê, meu irmão? Lavrando, trabalhando, ocupado, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, cuidando dos seus negócios, cuidando de tudo que ele tinha, cuidando de toda a sua vida. Ele tinha ali 12 juntas de boi, ele tinha ali muita coisa, irmãos, era muita coisa que ele tinha. Era uma terra muito grande, era lavrada, arada, e ele estava lá na 12ª, e Elias passou sobre ele e simplesmente lançou sobre ele a capa. Capa, a gente tem alguns conceitos, mas nesse caso aqui a autoridade, foi lançada sobre ele a autoridade para se tornar um profeta. E a partir daquele momento, olha só, então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar os meus pais, o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque eu já te tenho feito, ou seja, você já sabe o que aconteceu. Pode ir lá, vai lá, despede dos seus pais, vai lá e fala, pai, foi bom estar com você, foi bom participar daqui com o Senhor, foi bom ser dessa família, mas eu estou indo cumprir a vontade de Deus. Olha só o que aconteceu. E voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de boi, e matou. Pegou lá que ele estava trabalhando, pegou o trabalho dele, pegou a junta de boi, e os matou. E com os aparelhos do boi, ou seja, com as carroças, ou seja, com o arado que ele estava trabalhando, ele fez uma fogueira, fez churrasco, meu irmão. Olha só que bênção. Fez churrasco de 2 bois, cozeu a carne e deu ao povo e comeu, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Meu irmão, aqui está o maior exemplo para mim e para você hoje, sobre o que nós devemos fazer quando nós entendemos que o Senhor nos chamou. Quando nós entendemos que o Senhor hoje
lança sobre mim e sobre você uma autoridade para sermos chamados filhos de Deus. Hoje a nossa autoridade não é para ser profeta. Sim, existe o ministério de profeta também, mas o nosso principal chamado hoje é para sermos filhos de Deus, participantes do seu reino, evangelistas, proclamadores do evangelho de Cristo, anunciadores de tudo aquilo que o Senhor fez, do que Ele faz e do que Ele fará. E o que acontece com você, sabendo que hoje você é chamado por Deus? Eliseu pegou tudo que ele tinha, tudo que tinha a possibilidade de fazê-lo olhar para trás e jogou aquilo fora. Né? Até daqui a pouco nós vamos cantar uma música bem legal. A música fala disso aqui, ó, que ele queimou as carroças. O que significa queimar as carroças, meu irmão? É você não ter para onde você voltar, é você não ter oportunidade, é você não ter onde você voltar. Não, vou ali, eu vou servir a Deus. Mas se não der certo, eu volto para esse lugar. Cara, nós não temos essa opção. Nós não temos a opção de voltar atrás, uma vez que nós entendemos o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é a renúncia que Deus quer que você coloque no seu coração e na sua mente hoje. Meu irmão, não dá. Coloque no seu coração, coloque na sua mente. Não dá para você servir a Deus preocupado com o que você deixou para trás. Não dá. Você não servirá ao Senhor. Você não terá condições e capacidade de servir a Deus com tudo que você pode. Porque, irmãos, nós somos muito talentosos, nós somos muito criativos. Nós, seres humanos, temos a capacidade imensa de fazer coisas inimagináveis. Irmãos, olha só o nível de tecnologia que nós temos hoje. Olha só o nível que nós temos hoje na área de construção civil, na área industrial, na área de software, na área de robótica. Nós estamos avançados demais. Nós temos muita capacidade criativa. Mas às vezes, e muitas vezes, nós como filhos de Deus, estamos deixando isso para trás. Perdão, nós estamos deixando isso lá atrás. Mas quando alguma coisa, qualquer coisa que seja, não dê certo conforme você pensa que daria, automaticamente você volta para cá e começa tudo de novo. Abandona o chamado de Deus, abandona o que o Senhor te chamou para fazer por aquilo que você tem lá atrás. Se você for olhar os discípulos, Jesus pegou, chamou os discípulos, falei de vocês pescadores de homens. Falei de vocês pescadores de homens. E o que aconteceu? Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus não se apresentava a eles, a primeira oportunidade que teve, o que Pedro voltou a fazer? Voltou a pescar. Aí na música do Emaús, do Morada, fala que eu afundei meus barcos no cais. Infelizmente não tem essa passagem. Emaús. É a música Emaús. Eu acho que não sei. Depois a gente vê. É Emaús. Não sei, eu estou me confundindo aqui. Glória a Deus, é a música. A música fala assim, afundei meus barcos, mas infelizmente a Bíblia não fala isso. Porque se Pedro tivesse verdadeiramente lá atrás, quando Jesus chamou ele, vem, te farei pescadores de homens. Se ele tivesse derrubado seus barcos nos cais, se ele tivesse realmente afundado seus barcos nos cais, ele não tinha para onde voltar, meu irmão. Ele não tinha o que fazer, a não ser avançar no reino dos céus. Tanto é que ele voltou novamente a pescar, voltou novamente a ser ali o pescador como ele era antes, voltou para a sua velha vida, e ele simplesmente não seguiu e não avançou. Então, verdadeiramente, existe algo na vida de muitos aqui hoje, inclusive na minha, que nós precisamos queimar, que nós precisamos deixar para trás, que nós precisamos arrepender de tudo, renunciar tudo e posicionar como filhos de Deus e como homens e mulheres que avançam no reino dos céus. Amém? E eu queria que você esquadrinhasse o seu coração, meu irmão. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia que você vai se precisar, né? Eu falo que nós vamos nos reconciliar com o Senhor, mas muitos de nós não precisamos nos reconciliar. Graças a Deus nós estamos aí constantes no Senhor, mas muitos de nós precisamos nos reconciliar. Muitos de nós precisamos olhar e falar, Senhor, eu vou aproveitar este momento de ceia, que é de união, que é de unidade, que é de estarmos juntos, e eu vou abandonar tudo aquilo que possa me fazer voltar para trás. Irmão, não é fácil. Você acha que foi fácil? A gente olha assim, um versículo só e acha que Eliseu foi demais, que ele, na mesma hora que falou, ele já correu
E não, houve um conflito interior, com certeza, porque ele era humano. Houve conflito interior, houve os desejos da carne dele querendo lutar com os desejos do Espírito, houve a vontade dele querendo falar mais, houve a paixão dele pelos pais querendo falar mais, houve a paixão da vida dele sobre os negócios dele querendo falar mais, houve os dons dele querendo falar mais. Nossa, eu sou o melhor lavrador aqui, eu que cuido bem, mas será que eu vou largar isso tudo? Com toda certeza houve esse conflito. E ele há esse conflito na minha vida e há na sua vida todos os dias. Mas você precisa ter o seu entendimento que a sua vida com Cristo, ela tem que ser maior do que isso. A sua vida com Cristo tem que ser maior do que as suas vontades de fazer qualquer coisa. Você precisa, de verdade, renunciar à sua vida em todos os sentidos, para que você possa ir até Jesus e buscar a vontade dele. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém. Aí sim, glória a Deus. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Nós vamos ceiar essa noite. Só que antes de você se levantar para a gente orar e cantar, nós vamos nos encontrar com Jesus mais uma vez. Jesus está comigo, está com você o tempo todo. Mas eu quero que você tenha a oportunidade de falar com Ele essa noite. Feche seus olhos. Se aquiete em nome de Jesus na presença do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos orar, fazer orações ao Senhor. E a oração, meu irmão, é você falar, mas você também ouvir. Eu queria que você falasse com o Senhor baixinho, mas também tirasse o tempo para ouvir o Senhor te falar com você. Senhor, aqui está a tua casa, a tua igreja, o teu povo. Que saiu, Senhor, das suas casas, renunciando muitas coisas, Senhor. Mas ainda existe em minha vida, ainda existe, Senhor, na vida da tua igreja, algo que nós precisamos renunciar. Algo que está impedindo, Senhor, de nós avançarmos como igreja, de nós avançarmos, Senhor, como filhos de Deus. Algo que está impedindo que o Senhor faça na nossa vida, cumpra na nossa vida todo o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, tem homens e mulheres hoje sinceros com seus corações, se posicionando e pedindo perdão, Senhor, pelas suas falhas, perdão pelos seus pecados, pedindo, Senhor, que limpa, que cura, que transforma, que liberta. E a minha oração essa noite, Senhor, que o Senhor vá de encontro com cada oração sincera que está sendo feita aqui nessa noite. Cada um, Senhor, que está tendo a sinceridade no seu coração de falar das coisas de Deus, de pedir proteção do Senhor sobre a sua casa. Cada um, Senhor, que está colocando o Senhor em primeiro lugar. Ouça, Senhor, a oração do teu povo. Senhor, fortifica cada um, Senhor, fortalece cada um de nós, para que nós possamos cumprir o teu propósito em sua totalidade, Senhor. Senhor, nós somos falhos, nós sabemos que nós, por nossa própria força, nós não conseguimos avançar. Nós sabemos que com nossa própria força, nós não conseguiremos mudar a nossa realidade. Mas, Senhor, somos chamados. Senhor, somos, ó Pai, ungidos pelo Senhor. Somos, ó Pai, enviados a cumprir o seu ID. E isso, Senhor, é suficiente para nos dar forças, para nos dar condições de buscar a Tua presença em todo o tempo. Pai amado, ouve, Senhor, a oração do Teu povo nessa noite. Ouve a minha oração, Senhor, que é: cura a nossa alma. Muda, Senhor, o nosso entendimento acerca daquilo que precisamos renunciar. Há renúncias que são feitas, que são simples de fazer. Porém, Senhor, há renúncias que são difíceis. São renúncias quase impossíveis aos olhos humanos, ó Deus. Mas diante do Senhor, da força do Teu poder, sabemos que nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas cooperam para o Senhor. Todas as coisas, Senhor, dão ouvidos à Tua voz. E eu peço essa noite que a Sua voz seja dada como ordem em nossas vidas. Que nós tenhamos forças através da palavra do Senhor, que é boa, que é agradável, que é eficaz sobre as nossas vidas. Senhor, unge, Senhor, com a cabeça, Senhor, de cada um de nós nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, além de sermos enviados, somos ungidos para isso. E Pai,
nos mostre aonde é que nós precisamos renunciar, o que é que nós precisamos renunciar, quando é que nós precisamos renunciar. Pai, se a sua vontade não estiver conosco, se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair do lugar. Senhor, o Senhor não nos pede aquilo, Senhor, que não nos custe. Eu sei que o Senhor está pedindo a mim, está pedindo a nós como igreja, algo que nos custa, Senhor. E isso é para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da nossa vontade. Que a primeiro amor, Senhor, reconheça o Senhor como único e suficiente Salvador. E que todos os dias, Senhor, da nossa vida, da nossa existência, o Senhor continue conosco. Todos os dias da nossa existência, a Tua palavra continue conosco. Senhor, eu abençoo a cada um que estão aqui, Senhor. Cada família que aqui está representada, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor proteja em cada instante, em cada cenário, em cada situação, a cada um de nós. E nos posicione como filhos de Deus, verdadeiramente. Essa é a oração que eu faço essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Sabe, meu irmão, se tiver alguma carroça para você queimar, se tiver algum barco para você afundar nos cais, se tiver algo que te impede de ser pleno na presença do Senhor, se você já identificou isso na sua vida e você quer renunciar a isso essa noite, eu queria que você começasse a falar com o Senhor aí onde você está. Você não precisa fazer muito barulho, você não precisa fazer grandes coisas. O que você precisa é renunciar no teu coração, no teu espírito. E em nome de Jesus, o Senhor que te conhece, conhece o teu coração, Ele vai saber te direcionar para o melhor caminho. Em nome de Jesus, abre a sua boca, meu irmão, fale com o Senhor. Abre a sua boca neste momento, em nome de Jesus, e fale com Ele, para a honra e glória do seu nome. Amém? Comece a falar com o Senhor, entregue seu coração na vida dele, na presença dele. Sabe, tudo que você tem hoje, você tem porque o Senhor te permitiu ter, meu irmão. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Que hoje, Senhor, assenta-se na mesa com o Senhor. Mas que também hoje tenha a oportunidade, ó Pai, de renunciar todas as velhas atitudes, os velhos caminhos, as velhas manias. Venha renunciar, ó Pai, e entregar um verdadeiro sacrifício ao Senhor. Te obedecer, ó Deus, é melhor que sacrificar. Por isso, em nome de Jesus, coloque-nos, ó Pai, diante de Ti. Coloque-nos, ó Pai, para fazer a Tua vontade, renunciando às nossas vontades, em nome de Jesus. Pai, aqui está o Teu povo. Aqui está, Senhor, a Tua alegria. Aqui está, Senhor, a alegria, Senhor, dos Teus olhos, que são os Seus filhos. Senhor, para onde nós iremos, ó Pai? Para onde nós iremos se não for para diante do Senhor? Na presença do Senhor. Te peço em nome de Jesus que nos leve para perto de Ti. Nos leve para diante de Ti, porque nós sabemos que somente em Ti nós somos mais do que vencedores. Somente em Ti, Senhor, nós temos, ó Pai, refrigério da nossa alma. Somente em Ti, Senhor, nós podemos cumprir, Senhor, em totalidade o Teu chamado. Podemos cumprir, Senhor, em totalidade aquilo que o Senhor tem designado para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós devemos mudar, mostre-nos, Senhor, aonde nós devemos voltar, o que nós devemos corrigir na Tua presença, Senhor. Nos mostre nessa noite, porque nós teremos, ó Pai, nós teremos a oportunidade de nos reconciliar e nos reconectar com o Senhor. E em nome de Jesus, nós sairemos daqui, Senhor, umas pessoas novas, transformadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo sangue que excede, Senhor, a nossa vontade, a vontade do homem. Que o Senhor seja o centro da nossa vida em todo o tempo. É o que eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Quem é esse que vem
nos abraçando. Meu irmão, abrace o Senhor. Quem Fale com o Senhor essa noite. esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria que você se preparasse nesse momento para você ceiar com o Senhor. Queria que você se colocasse de joelho, de pé, sentado, mas se conecte com o Senhor nessa noite. Nós temos a oportunidade de nos reconectar com o Senhor, de fazer desse momento a ceia do Senhor, fazer um momento de reconciliação com Deus, reconciliação com Jesus. Sabe, e neste momento que você se reconcilia com o Senhor, Ele pode mudar a sua vida e fazer de você um novo homem, e fazer com que você saia daqui um novo homem, uma nova mulher, disposto a renunciar tudo aquilo que te impede de ser servo de Deus na sua totalidade, em nome de Jesus. Aleluias. Queria convidar o Rafael aqui. Pode orar, meu irmão, pode orar, pode cantar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia, Jesus. Aleluias. Meu irmão, você tem um lugar de honra na presença do Senhor. Você tem um lugar de honra na casa do Senhor. Você tem um lugar de honra aqui, porque o Senhor te coloca em lugar de honra, porque Ele se faz filho.
Você não é mais criatura de Deus. Você não é mais uma criação qualquer do Senhor. Você é filho de Deus. E em nome de Jesus, hoje eu queria que você ficasse no seu lugar. Rafael vai servir você, fique sentado no seu lugar. Rafael vai chegar, vai deixar o copinho perto de você, você pode pegar. Amém? A hora que as crianças chegarem, você chame as crianças para perto de vocês, deixe elas perto de vocês, para que nós possamos ceiar em família, em união. Nós somos uma só família, meu irmão. Nós estamos aqui para fazer memória daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez, a memória que o Senhor colocou no nosso coração. Você será transformado em nome de Jesus. Você sairá daqui hoje uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, porque o Senhor te reconectou, o Senhor te trouxe para perto dele. E em nome de Jesus, não deixe que Satanás coloque dúvida no seu coração, não deixe que Satanás coloque nada no seu coração, porque você é filho amado de Deus. Em nome de Jesus, este momento é um momento que você vai ceiar com o Senhor, este é um momento que você vai se regozijar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Saiba que o Senhor preparou este momento para você, meu irmão. O Senhor preparou este momento para você se tornar o filho de Deus, mais uma vez, sabendo que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre, e que em todo tempo o Senhor já tem cuidado de você, em todo tempo o Senhor tem cuidado da sua casa. Não há nada que você possa fazer se Deus não edificar a sua casa, meu irmão. Em vão são aqueles que edificam, em vão são aqueles que trabalham. Se o Senhor não abençoar a sua casa, meu irmão, nada adianta você trabalhar penosamente. Nada adianta você trabalhar 5, 6, 7 horas por dia. Se o Senhor não edificar a sua casa, não vai adiantar de nada. Amém? Saiba que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As crianças vão vir? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão felizes? Sabe que poder cear, poder dividir o pão, dividir o vinho com os seus irmãos, em memória de que Cristo fez em seu favor, fazer em memória de que Cristo fez na sua vida, na sua casa, nada disso, nada se compara a isso, nada do que nós fazemos, nada do que nós já temos feito, se compara ao que Deus fez, ao que Jesus fez por nós na cruz. Então receba esse cálice, né? Agradeça ao Senhor. De verdade, eu não vou te direcionar uma oração. Eu vou fazer minha oraçãozinha calado, com o microfone desligado. Eu quero que você agradeça a Deus por essa oportunidade essa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Pega o seu pão. Jesus, quando partiu o pão, ele deu graças. Ele pegou o pão, ele repartiu o pão e ele deu graças. E essa noite eu dou graças ao Senhor porque nós temos essa oportunidade de fazer isso em memória do corpo de Cristo. Jesus disse que era para nós fazermos isso todos os dias até que Ele venha. E nós cumpriremos à risca a ordenança de Jesus. Então pegue o seu pão. Eu dou graças, Senhor, e te glorifico pela nossa união, pela nossa unidade, pela graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Pode comer o seu pão. Aleluias. Do mesmo modo, como Jesus pegou o seu cálice, deu graças e disse que era para nós fazermos isso em memória dele. Essa é a memória do sangue de Jesus, que lava, que redime, que cura, que transforma.
E nós somos lavados, redimidos e transformados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pode tomar o seu vinho e fazer isso com o seu coração alegre, em nome de Jesus. Aleluias. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Graças te dou porque nós somos sarados. Graças te dou que nós somos livres, libertos, livres e transformados pelo teu sangue. O teu sangue, Jesus, é o teu sangue. É somente pelo teu sangue que nós temos alegria, temos paz, temos conversão, temos a nossa vida liberta, transformada pelo sangue de Ele Jesus. entrou em casa. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aleluia! Glória a Deus. Irmão, é muito bom poder fazer parte do corpo de Cristo. E é muito bom poder fazer isso com você. Saiba que nós te amamos, sabe que essa casa, essa igreja te ama, né? Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, nós amamos vocês e queremos que você saiba que há um propósito de Deus sobre a vida de vocês. E para vocês, meus irmãos, vocês sabem o quanto eu amo vocês, quanto eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Saiba que eu me alegro muito de poder compartilhar com o corpo de Cristo com você. Amém? Pode se sentar um minutinho para dar alguns recadinhos para a gente poder finalizar em nome de Jesus. Irmãos, primeiro ponto bem importante, nós vamos ter um retiro do carnaval agora na próxima semana. No retiro vai ser bênção, nós vamos estar em comunhão, nós vamos estar em alegria, vamos adorar o Senhor juntos. Vai ser uma bênção, haverá batismo, meu irmão, glória a Deus. Haverá batismo lá no dia do retiro, vai ser uma bênção. Então não fique de fora. Nós falamos que nós precisávamos de um tempo, de uma data. Então, as inscrições para participar do retiro, preste bem atenção, estão lá no grupo da igreja, tem o link. É importante que você faça a sua inscrição. E as inscrições ficam abertas até quarta-feira, 23h59. Não, até quarta-feira, às 19h. Amém? Preste bem atenção, até quarta-feira, às 19h. Nós faremos uma reunião às 19h30 para a gente tratar de toda a organização. Então a gente já precisa saber exatamente quem estará conosco. Então não deixe de fazer a sua matrícula. A sua inscrição. Amém? E aí é o seguinte, o custo de toda a alimentação, logística, de tudo que a gente vai fazer, vai ficar em R$70. Muito barato. Crianças até 10 anos estão isentos de pagar, fique tranquilo. Que você tem uma criança até 10 anos, ele não paga. Amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, eu vou dizer uma frase que eu falei na reunião de líderes. Nós estamos gerando uma cultura de generosidade em nossos corações, gerando uma cultura de generosidade em nós, na nossa igreja. Então, alegre-se de você poder pagar a sua inscrição para você estar participando com a gente. Mas, ouçam bem, se porventura você quer ir e de verdade, do seu coração, diante de Deus, você não tem condições de pagar, fale comigo. A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer alguma coisa. Nós vamos vender água na rua, vender bala, a gente vai fazer alguma coisa, né, João? Então, não deixe de ir se esse for o motivo. Esquadrinhe seu coração, realmente, se esse for o motivo, não deixe de ir por causa disso. A sua presença é mais importante do que dinheiro. Nós vamos dar um jeito. Amém?
Glória a Deus. Então nós temos, amanhã nós temos intercessão. Você que é intercessor, esteja aqui com a gente em nome de Jesus. Na terça-feira nós temos GC. Nós temos 2 GCs. Tem um lá em casa, Horácio Belo 332, e nós temos um lá na Elaine, que eu esqueci o endereço. Machado Diniz 123. Nós vamos lançar os flyerzinhos, mas você sinta-se convidado. Na quarta-feira nós não teremos o nosso futsal, porque nós vamos fazer a reunião. Na sexta nós vamos fazer o jogo, amém? E na quinta-feira nós temos culto. Então você está convidado, convide, fale do amor de Jesus para as pessoas, convide a estar aqui e em nome de Jesus, creio que será bênção todas as nossas programações, amém? Irmãos, que o Senhor abençoe você e sua casa, que o Senhor possa derramar sobre você bênçãos sem medidas, que você tenha uma semana abençoada, um mês cheio de glória, cheio de graça, e que o Espírito Santo seja derramado sobre você, amém? Não deu tempo de abraçar todo mundo no Minuto Conexão? Aproveite e dê um abraço em quem ficou para trás. Te amo, em nome de Jesus. Estamos abençoados.